Salve Maria! Hoje, 3 de março de 2021, na segunda semana do tempo da Quaresma. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 20, nos versículos do 17 ao 28. Do evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do mesmo cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, Jesus convida os seus discípulos para estarem com ele e agora, de modo particular, chama para um momento de maior intimidade, chama para estar no lugar à parte e, claro, ele vai mostrar o caminho para Jerusalém. E qual o significado deste caminho, não é? Seguir para Jerusalém, seguir para a sua paixão-morte. E, claro, Jesus acentua para a ressurreição. A nossa fé católica só estará verdadeiramente completa vivenciando a ressurreição de Jesus. É interessante que quantas e quantas pessoas, vivem a experiência da Semana Santa e se fixam, na sexta-feira da Paixão e perdem a vigília das vigílias, a missa que é mãe de todas elas, como nos diz Santo Agostinho, é a vigília de Páscoa. As pessoas, por comodismo, dizem aquela missa longa, aquela missa disso ou daquilo outro, porque na verdade não sabem o que estão celebrando. Vivem no imediatismo, e acham que a missa longa é menos importante. É a missa mãe de todas elas, porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Bom, o diálogo que é desenvolvido na perícope de hoje, a mãe dos filhos de Zebedeu pede a Jesus, Jesus percebe a intenção dela de pedir algo e ela pede que os seus filhos sentem uma à direita e uma à esquerda no reino dos céus. Veja, claro que ela não entende o que está pedindo, mas todos nós queremos estar próximos de Jesus. E claro, mais ainda, na eternidade. E Jesus os interroga, será que vocês beberão do cálice que eu beberei? Claro, sabemos que muitos, os apóstolos foram martirizados como o próprio Jesus. E eles beberam do cálice, simbolizando de que também eles se ofereceram por Cristo, pela igreja, seguindo o exemplo de nosso Senhor. E quando nós vivenciamos o período da Quaresma, onde com maior intensidade, vejam, maior intensidade, nós rezamos, nós fazemos a prática da caridade, nós nos penitenciamos. Então, todo o ano nós podemos viver esta tríplice prática
mas com certeza na quaresma é o tempo que nós nos dedicamos muito mais a ela. E então, claro que nós herdaremos pelo sacrifício, pelo dom de Deus, pela caridade, pela misericórdia do Senhor, herdaremos a vida eterna, se continuarmos sendo merecedores, porque a vida eterna o Senhor já nos garantiu com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas estar à direita ou à esquerda, o próprio Cristo diz, depende do meu Pai que está nos céus. Não adianta a gente pensar e escolher um lugar no céu. O importante é chegar, alcançar a eternidade. Então é necessário que nós vivenciemos em profundidade a nossa fé, a nossa experiência com Cristo. E não fazer como os demais discípulos, os 10, que com certeza no seu coração ficaram chateados e magoados pelo pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Claro, todo mundo quer humanamente um lugar ao sol, a gente poderia até dizer, mas no reino de Deus é completamente distinto. Nós somos convidados a viver uma experiência com nosso Senhor. E a partir desta experiência nós vamos aprofundando a nossa fé. Isso mesmo, Quarta-feira, dia dedicado a São José, e o Papa Francisco abriu este ano dedicado a José. E nós podemos aprender muito dele. José vivia de um certo modo oculto, mas responsável. Estava oculto, mas era presença. Então supliquemos ao Senhor que nos ajude a cada dia, olhando para o Pai adotivo de Jesus, nós sejamos capazes também de viver as virtudes. Tem gente que acha que deve viver os vícios. Não, o Filho de Deus, o batizado, tem que ter uma vida de virtudes que nos ajudam a ser iguais ao próprio Jesus. Busque a Cristo enquanto é tempo. Estamos na segunda semana da quaresma. É necessário intensificar a oração, o jejum, a penitência, a mortificação. Sejamos capazes de, no final da quaresma, na Semana Santa, estarmos preparados para vivenciar a vigília com Cristo e com Ele ressuscitar para uma vida nova. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.